Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Dando continuidade aqui às razões pelas quais eu não posso ser espírita, né? Como eu prometi no meu Instagram, né? O que acontece? Depois que eu fiz meu vídeo, né? Um familiar meu, espírita, veio comentar, né? Dando uma interpretação diferente, né? Meu querido tio, por parte de pai, disse que em nenhum momento Allan Kardec quis dizer que os brancos são melhores do que os negros, né? Mas sim que ele estava falando de uma raça interestelar, não é isso? Foi isso que o meu querido tio disse. Mas é isso que é a realidade do que está escrito nos escritos de Allan Kardec? Não é essa a realidade, né? Uma das qualidades do Allan Kardec é que ele sempre buscava ser o mais claro possível naquilo que ele dizia, de modo a não deixar qualquer dúvida do que é que ele estava falando e ao que ele estava se referindo, né? Então eu vou voltar às citações para provar, sem sombra de dúvidas, que se trata de seres humanos e que não se trata de nenhuma raça adâmica de capela, mas sim aos japoneses, aos europeus e a propriamente os negros, né, ao que ele estava se referindo. A primeira citação, né, diz assim: o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. Então, está se referindo à espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais do que as outras, né? Então, o progresso não foi uniforme em toda a espécie humana. Então, aqui ele não se refere a nenhuma raça interestelar. Está falando literalmente da espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras. As raças da espécie humana, segundo Allan Kardec. Sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso, né? Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados. Então Allan Kardec diz, olha, o progresso não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes progrediram na frente. E ele diz quais são essas raças. Ele fala que são os selvagens, que mal se distinguem dos macacos, os chineses e os europeus civilizados. Então, se existem os europeus civilizados e os chineses, que selvagens são esses que mal se distinguem dos macacos, né? Então, primeiramente, ele estava se referindo à espécie humana. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana, né? E quais são essas raças a que ele se refere? Ele mesmo diz: seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados, né? Então, são essas as raças a que ele se refere, né? Escrito literalmente pelo próprio Allan Kardec, né? A segunda citação que eu fiz, né, também não se refere a nenhuma raça interestelar e também nenhuma raça adâmica de capela, né? Segundo o próprio Allan Kardec. Allan Kardec diz assim, a citação literal, né? Esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade, né? Então ele está declarando que é humano, que pertence à humanidade. Atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas certamente isso não se dará na mesma raça física, impróprio
impróprias ao certo desenvolvimento intelectual e moral, né? Então ele diz que esses espíritos dos selvagens pertencem à raça humana, pertencem à humanidade, né? E ele vai dizer depois que esses selvagens eles vão reencarnar em outra raça da Terra, e depois em outra raça da Terra, e depois que eles completarem o ciclo em todas as raças da Terra, né? Aí então eles vão sair do planeta. É isso que diz o Allan Kardec, né? Então é isso, irmãos. O Allan Kardec foi muito claro em dizer que se trata da espécie humana, dos selvagens que mal se distinguem dos macacos, dos chineses, dos europeus, e que se trata de pessoas que vão reencarnar em várias raças diferentes até um dia saírem da Terra, né? Então não se trata de nenhuma raça interestelar, né? E nenhuma raça adâmica de capela. Se trata sim ao que o Allan Kardec chamou de selvagens que mal se distinguem do macaco, não é isso? Então, essa é a razão pela qual eu não posso ser espírita, porque é muito claro, segundo o que Allan Kardec escreveu, e segundo as próprias notas na parte de baixo do livro, né, que se trata de um preconceito do Allan Kardec com as pessoas negras, né? O Allan Kardec faz uma pirâmide entre os europeus civilizados, segundo o que ele mesmo diz, os japoneses e os selvagens que mal se distinguem do macaco, segundo o próprio Allan Kardec, né? Mas esse não é o principal problema da doutrina espírita, né? Se você for analisar a doutrina espírita, você vai ver que existem muitas semelhanças com a doutrina católica. Não que a Igreja Católica tenha a ver com o espiritismo, nada disso, né? Mas se você for comparar a doutrina espírita, o que eles vão dizer? Existem estágios superiores e inferiores, certo? Existem estágios, principalmente nos livros, né, de pessoas que supostamente tiveram experiências, né? Existem estágios superiores, onde existem pessoas que tiveram uma certa união com Deus. Existem colônias em outros planetas. E é muito engraçado quando você vai ouvir falar dessas colônias em outros planetas, porque geralmente essas colônias em outros planetas têm nomes em português, né? E uma dessas colônias de outros planetas, né, se chama Maria de Nazaré. Né? E abaixo, um nível abaixo dessas colônias, essas colônias em outros planetas, né? Uma delas se chama Maria de Nazaré. Existe um umbral. Nesse umbral é o local onde os espíritos menos evoluídos, né, que fizeram o que era errado, vão ser atormentados para se purificar. Então, observe, qual é a doutrina católica? A doutrina católica é que existe um céu, certo? No meio existe a igreja, né, dos vivos, que está estudando, né, lá lendo o seu catecismo e tal. E existe também o purgatório. E o purgatório é o local onde as pessoas vão se purificar das suas faltas. E o purgatório, ele é uma coisa só com o inferno, né? Aquelas pessoas, não que o purgatório e o inferno sejam a mesma coisa, né? Mas ele quem está um grau abaixo do purgatório está no inferno, né? E comparando isso com a doutrina espírita, né? É que eles dizem, existem mundos elevados e
de tão elevados você pode fazer a sua união com Deus. Existem colônias, como a colônia Maria de Nazaré, onde as pessoas estão estudando. E existe um grau abaixo, onde as pessoas estão sendo purificadas das suas faltas. Então parece que alguém estava andando na rua, né? E olhou uma comunidade católica chamada Maria de Nazaré e disse: pronto, essa daí vai ser a comunidade que eu vou dizer que é de outro planeta. Então existe os mundos superiores, onde as pessoas se unem com Deus. Existe a colônia chamada Maria de Nazaré. E um grau abaixo existe um umbral onde as pessoas se purificam das suas faltas. E qual é a doutrina católica? A doutrina católica é que existe o céu. Um grau abaixo existe a Igreja dos Vivos, que também está estudando, e o purgatório e o inferno. Não é isso? Então você veja que é extremamente parecido com a doutrina católica. Parece que alguém pegou a doutrina católica, pegou a igreja, pegou as comunidades católicas do Brasil e simplesmente disse que era de outro planeta, dizendo que existe uma colônia espírita chamada Maria de Nazaré. E que um grau abaixo dessa colônia espírita de outro planeta chamado Maria de Nazaré está um umbral onde as pessoas se purificam, onde os espíritos menos evoluídos se purificam. Então é muito claro, é indiscutível que é um plágio da doutrina católica, né? Eles nem se deram ao trabalho de mudar o nome para não se identificar que se tratava de uma comunidade católica, né? Então, essas são as razões, irmãos, muito claras, pelas quais não se pode, né, crer no espiritismo. Primeiro, pelas coisas que o Allan Kardec disse, né, que existem raças da Terra, né, com relação a europeus, japoneses e aquela raça que o Allan Kardec disse que mal se distinguia do macaco, né? E o plágio, ou seja, a doutrina em si e as supostas existências de colônias de outro planeta com o nome de comunidades católicas, né? E a semelhança absurda que existe com a doutrina da Igreja Católica. Então, se trata de um plágio, né? O que está na doutrina espírita. Então, o umbral é um plágio do purgatório. A suposta comunidade Maria de Nazaré, que existe em outro planeta, que está um grau acima do umbral, é claramente uma comunidade católica. E o que existe nos mundos superiores, a união com Deus, né, é claramente, né, o céu, o que nós chamamos de céu, né? Então é claramente o plágio, né, da doutrina que se encontra na Igreja Católica. Então eu não posso ser espírita, porque a doutrina é um plágio, não é sequer original. Amém? Então, essa é a realidade, irmãos. Meu objetivo não é ofender ninguém, mas tão somente falar a verdade para as pessoas e também explicar por que eu não posso ser espírita. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.